1 Reis 18, de 20 a 25. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metam fogo. Meus irmãos, durante a nossa vida, nós somos expostos a vários desafios. Esses desafios vêm por pessoas que querem nos derrubar, ou vêm por pessoas que querem nos fortalecer. Porque depois de vencer o desafio, nós saímos mais fortes. Desafios exigem de nós muito esforço. Porque se é um desafio, é algo que não nos é algo cotidiano. Não é algo que fazemos naturalmente. E para vencer desafios, nós vamos ter que empreender toda a nossa força, a nossa capacidade para realizá-las. Nós temos então que tirar força de onde não temos, coragem e determinação que desconhecemos em nós, porque o que nos é proposto é um desafio. Nós vimos desse texto alguns grupos de pessoas sendo desafiados. O primeiro grupo desafiado aqui é o povo sendo desafiado a tomar uma posição. Elias vira para o povo e diz: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. O povo está sendo desafiado a tomar uma posição. É de longa data, meus irmãos, que pessoas estão confusas quanto ao caminho que devem escolher. Nascem confusas e suas famílias colaboram na confusão. Quando diz: meu pai, meu avô era assim, meu pai era assim, eu vou continuar. Tradições familiares são grandes desafios para que as pessoas abandonem antigos costumes errados. Parece que renegar a esses costumes é romper com a família, é jogar fora toda uma tradição familiar. Também muitos dentro de igrejas louvam a Deus, mas ficam emocionados, apegados a antigas adorações de antigos santos, a Maria, a anjos da guarda, repetindo orações que foram aprendidas como se estes podem trazer algum bem. Outros também temem, estão dentro da igreja, se dizem crentes, mas morrem de medo das ameaças dos espíritos, morrem de medo de serem alvos de macumba e de coisas dessa natureza. O povo de Deus está sendo desafiado a tomar uma posição entre Deus e o diabo, a rejeitar as trevas e caminhar na luz. Mas aqui também o desafio a Elias, e o desafio dele é confiar em Deus. Ele aqui faz um desafio, ele diz que deem-se 2 novilhos, escolham para si novilhos, vamos dividi-los então, e ninguém coloca fogo. Aqui, meus irmãos, nós vimos o desafio de Elias de confiar no Senhor. Você faria esse desafio diante daquela multidão? Você sozinho. Do outro lado, 450 profetas de Baal, 400, como diz o versículo 19, haviam também 400 profetas do poste ídolo, só de profetas, 850 profetas do outro lado. A multidão de gente que foi convocada pelo rei para esse desafio, e aí está lá na frente um crente, sozinho. E o desafio para ele é confiar que Deus vai honrar, que
que Deus vai mandar fogo, porque ele faz aqui, o Deus que mandar fogo é Deus. E se Deus não mandar? Veja que o desafio que Elias enfrentou aqui foi um desafio muito grande. Talvez nós não estejamos preparados para tal. Crer nos milagres, quando tudo parece impossível, é um desafio. Quando é possível, parece que é mais fácil. Eu sei que vai acontecer, mas quando a coisa chega no nível onde não é possível, é difícil a gente desafiar. Jesus nos incita a confiar nele, mesmo que nada indique que ele está ouvindo ou que algo extraordinário vai acontecer. Apenas confiar, porque ele disse que nos ouviria. Ele disse que atenderia nossas orações. Confiar também para nós é um desafio. Em Hebreus nós vimos que ter fé é crer naquilo que não se vê. E diz ainda, porque se você está vendo, então você não precisa de fé, não precisa de comprovação. Elias vivenciou vários milagres de Deus na sua vida. Ele estava seguro de que Deus o ouviria, que Deus atenderia a sua oração. Por isso ele foi lá e restaurou o altar de Deus, ele colocou o novilho e ainda fez mais. Mande jogar água sobre o novilho e sobre a lenha. Eles jogaram água. Se é para confiar a Deus, então igual essa tarefa tem que ser ainda mais difícil. E aí então, jogou água, jogue mais água. E pela terceira vez, jogue mais água. É uma tarefa impossível. Aquela lenha tão molhada, ela não pegaria fogo de jeito nenhum. O seu pedido não era para que eles fossem honrados, mas para que Deus fosse glorificado ali e que o nome de Deus fosse louvado como o único Deus. Nós temos que vencer o nosso desafio. O desafio é quanto à nossa incredulidade. Aquele que crê, que confia no Senhor, ele é honrado. Mas quem duvida do Senhor não será honrado. Dos homens que saíram de Israel, apenas 2 entraram na terra prometida, porque somente 2 de 600.000 homens, apenas 2 confiaram no Senhor. Nem Moisés, nem Arão, nem os outros homens, nem a liderança, nem príncipes, 2 confiaram. Esse também é o nosso desafio. Mas o desafio também aqui era para os profetas de Baal em crer no milagre público. O texto diz, invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o do Senhor, e quem então responder com fogo é o Deus. Meus irmãos, milagres de ídolos são sempre algo que aconteceu a alguém, que foi falado, dizendo, aquele santo, a pessoa rogou ao santo e ele creu. Você conhece? Não. Conhece a história? Não. Mas estão dizendo que foi feito milagre, leva então a igreja leva para o Papa então declara que aquele lá, depois é o santo. Viu algum milagre? Não, algo que foi contado para alguém. Eu conheci uma ex-sacerdotisa do Vale do Amanhecer. Meu pai foi pastor de uma cidade do Goiás, fugiu o nome da cidade aqui. E lá nessa igreja, eu conheci essa ex-sacerdotisa. O Vale do Amanhecer é mais escurecer, não deveria chamar Vale do Amanhecer. E ali Deus não é servido, pelo contrário, ali Satanás é claramente servido. Uma vez, indo para a casa do meu pai, eu passei lá e é um lugar lúgubre, esquisito, onde as flores do jardim são pretas, são roxas. É estranho, o ambiente lembra uma coisa escura, maligna, e a gente sente aquela opressão, um lugar desagradável. Mas veja, meus irmãos, que esta mulher, depois de servir a demônios por anos, ela os abandonou e passou a servir a Deus. Ela passou a servir o melhor. Só que não é nada fácil fazer essa escolha. Deixar a companhia dos seus antigos companheiros, a segurança da sua comunidade para viver uma vida nova, abraçar uma nova igreja, novos irmãos, um novo Deus, é muito difícil. Elias desafiou os sacerdotes de Baal e os sacerdotes da Aserá. Eles deveriam clamar a Baal e esperar então uma manifestação pública do seu Deus, porque todas as manifestações eram ocultas. Quando eu tinha uma loja no Mercado Norte, nós sempre sentávamos ali fora, os comerciantes conversando, de um lado era um irmão batista, do outro era o incrédulo, e da frente era o senhor que tinha uma loja de produtos religiosos, produtos do candomblé, e lá ele nos ensinou o jeito que lá no candomblé eles fazem para poder fazer sair fogo. Primeiro joga um produto, e ninguém percebe a presença,
Aí depois, então, ele joga o outro produto, e quando joga em contato de um produto com o outro, aparece fogo, as pessoas ficam, oh, um milagre aconteceu. Porque eles sabem da sua falsidade. Mas aqui, então, o desafio deles era crer que sem colocar fogo, sem jogar nenhum produto, que o fogo viria cair dos céus. Então, eles começam a fazer aquela bagunça, aquela oração e tudo aquilo mais, mas eles não são atendidos. Eles não foram atendidos. Creram em quem não devia crer e foram envergonhados. E no final disso, eles foram mortos. Crer será sempre um desafio, mas quem confia no Senhor é honrado. Meus irmãos, aqui em 1 Reis 18, de 22 a 40, nós vimos a instabilidade humana, e este é um espantoso problema que o mundo vive. Muitos desejam ver obras de Deus, esperando que estas visões fortaleçam a sua fé, mas a coisa não é assim. Israel, falei hoje pela manhã a respeito disso, nós vimos a história de Israel, que aqueles homens viram milagres do Senhor, viram sair água da rocha, viram o mar vermelho se abrir, se alimentaram de codornizes que vieram como milagre de Deus, eles viram as 10 pragas, e mesmo assim não confiaram no Senhor. As obras de Deus sempre visaram a glorificação de Deus. Deus disse a Moisés que faria grandes obras no Egito, para que o mundo o conhecesse e que soubesse que Ele é o único Deus. Todas as obras de Deus foram feitas lá no Egito, e tudo isso, o sustento do povo, a abertura do Jordão, tudo isso foi feito para mostrar que Israel tinha um Deus presente, e as manifestações de Deus foram públicas, e todos puderam ver. No entanto, esse povo se mostrou falho. Vê-se isso quando Moisés subiu ao monte, demorou lá 40 dias recebendo as tábuas de ouro, e quando desceu o povo tinha feito um bezerro e tinha dito, esse é o Deus que vos tirou da terra prometida. Meus irmãos, vejam o grande problema que nós temos aí em relação à idolatria, porque isso está arraigado no coração do homem. Elias, nesse texto, ele enfrenta essa fragilidade do povo e a tendência idólatra, pois estavam em dúvida de quem deveriam servir, Deus ou Baal. Assim como eles, continuamos tendo uma tendência de criar ídolos para nós. Por isso, meus irmãos, nesse estudo trataremos sobre o dever que temos de anular toda e qualquer chance da idolatria se instalar em nossa vida. Esse dever nós devemos trazer sempre em nossa mente, para que não caiamos. Vejamos que para isso é necessário apagar de nós a mania humana de criar ídolos. Nós lendo esse texto, olhamos com desdém aos 950 profetas ali presentes. 400 da Será, 450 profetas de Baal. Que coisa, esses homens aí se dobrando diante de uma estátua. E quando se sabe historicamente como que era a forma dessa estátua, é ainda mais vergonhosa. E a gente vê esses homens se acabando, cansados, feridos, desamparados, envergonhados, desmoralizados. No entanto, meus irmãos, se não queremos acabar como eles, devemos também prestar atenção em nós, porque assim como nós, eles também eram homens, e eram religiosos, e eram zelosos, e eram devotados. Por que Elias pediu para que molhasse 3 vezes o altar? É para que os profetas porque os profetas clamaram por horas e ele faria apenas uma oração de 20 segundos. É porque o povo poderia naturalmente querer essa manifestação para fazer novos ídolos. Poderia de fazer do próprio Elias um ídolo e adorar a esse homem. Simbolicamente, Elias jogou baldes de água na idolatria do povo para fazer com que esse povo não confiasse em Baal, mas confiasse em Deus, porque Deus fez com que a coisa se tornasse cada vez mais difícil. A gente pode ver os milagres, por exemplo. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão casou com a mulher estéril. Depois vem Isaac seria o pai de uma grande nação, mas a mulher dele era estéril. Jacó se casa com uma mulher e ela também é estéril. E a gente vê Isabel lá, também grávida, que teria o filho, que seria o precursor do Messias, ela também era estéril. Porque Deus, Ele quer mostrar que Ele pode fazer o impossível, porque se fosse como outras mulheres, elas também teriam filhos. Também Samuel nasceu de uma mulher que era estéril, depois teve mais filhos.
para mostrar que Deus é poderoso. Nós somos de um país idólatras, irmãos. Nós temos um histórico idólatra na nossa família, nos familiares nossos que ainda continuam presos à idolatria. E nós corremos o risco de alguma forma expressar algum tipo de idolatria. O ídolo foi criado porque as pessoas queriam ver Deus. Vocês conseguem ver Deus? Não. Então vamos fazer uma forma e dizer, esse é o nosso Deus. Pronto, está resolvido. Agora quando eu for orar, eu vou orar para o meu Deus, porque eu estou vendo. Esse, meus irmãos, é o objetivo de criar ídolos, para poder ver uma figura e não crer na palavra. Deus, lá em Deuteronômio 14, diz que Ele não permitiu que se fizesse retrato dEle, que ninguém viu a imagem dEle, para não fazer um retrato do próprio Deus para adorar. O segundo mandamento é claro a respeito disso, para não fazer imagem de escultura, nem figura alguma, nada de céu nem embaixo. Se Deus não aceitou figura dEle próprio, Ele aceitaria de outro? Deus diz que nos ouve, mas o idólatra, ele crê se vê o ídolo. Deus está em toda parte, mas o idólatra só ora diante do oratório, porque é naquele lugar, e descrê e desfaz da palavra de Deus. O ídolo passa a substituir Deus, e a vela passa a substituir o adorador nesse culto falso que prestam. Não é somente entre os idólatras que há falsos deuses, entre nós também existem. Há pessoas que literalmente adoram a forma do seu batismo. Eu fui batizado desta forma, como se aquela forma de batismo salvasse. Outros adoram a sua placa da igreja, dizendo que a minha igreja, como se a denominação salvasse, não fosse Cristo que morreu por ele. Outros adoram os seus pregadores prediletos, escritores famosos, cantores evangélicos. Adoram o seu ministério, o seu prestígio pessoal. São extremamente devotados aos seus ídolos, viajam atrás, fazem todo o esforço possível para assisti-los, desmarcam compromissos, matam o serviço. Como os profetas de Baal, esses também terão um final triste. A boa palavra não vem do pregador famoso, porque se Deus quiser falar, Ele fala até através de uma mula, Ele fala através de uma pessoa analfabeta. Nós temos exemplos de grandes pregadores que nasceram com pregação de pessoas simples. Spurgeon, por exemplo. O pastor deveria estar na igreja. Estava uma neve muito forte e o pastor não conseguiu chegar. O presbítero da igreja então foi lá e abriu a igreja e de maneira simples e despreparada trouxe uma palavra muito santa, muito dedicada, porém sem muito preparo. E naquela noite houve conversões, e entre elas Spurgeon, que se tornou o príncipe dos pregadores. Então a pregação boa não vem do preparo do homem, mas vem do agir de Deus. A cura não vem daquela pessoa consagrada que vai orar e Deus vai agir, não. A cura vem de Deus. Você não será edificado pela música cantada pelo grupo de louvor, você será edificado pelo Espírito Santo. Então é preciso apagar a nossa mania de querer criar ídolos, achando que estas pessoas, essas situações, estas coisas é que serão o canal para Deus chegar ao nosso coração. O canal é Cristo. Se não for até Ele, você não será abençoado de maneira nenhuma. Mas vejo também, meus irmãos, que é necessário que apaguemos a valorização que nós damos aos rituais. Você já viu o cachorro quando vai se deitar? O cachorro, ele tem um ritual. Ele chega lá no paninho onde ele dorme, ele roda e deita. Aquilo é um ritual. Nós temos o ritual de manhã, de levantar, ir lá lavar o rosto, escovar os dentes, né? A nossa higiene se torna um ritual. Mas eu estou falando aqui de ritual religioso. O ritual religioso é aquele ato que a pessoa faz como preparação para encontrar o ser que nós adoramos. Ou seja, o que nós fazemos no nosso ritual é de preparação nossa. Não é para mover Deus. E Deus, Ele independe dos nossos rituais. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar na lata. Vai falar direto no teu ouvido, sem qualquer ritual. O ritual é para nos preparar. Por exemplo, no nosso culto, nós temos o nosso ritual. Nós começamos o nosso culto com momento da adoração, exaltando o nome de Deus,
depois nós passamos para o momento da contrição, onde o homem é humilhado, para que ele então se veja necessitado de Deus. Passamos para o momento de adoração do louvor, momento de louvor com cânticos, que exaltamos o nome de Deus. Aí então agora preparados, sabemos que nada somos e que necessitamos de Deus, nós então passamos para a palavra. É um ritual necessário. Mas veja, meus irmãos, que os 450 profetas fizeram o ritual. E eles tinham a certeza que por causa desse ritual, eles seriam ouvidos. Eles invocavam, eles manquejavam, ficavam assim de um lado para o outro, eles gritavam, e até Elias fala, grita mais. Elias diz, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, ou talvez ele viajou, mas eles estavam lá, ao redor do altar, clamando em alta voz, se retalhando, sangrando, para mostrar a seriedade do seu ritual. Nós, como dissemos, vimos na palavra de Deus muitos rituais que foram instituídos por Deus. Lá em um livro de Levítico é cheio deles, para mostrar que o povo de Deus tem que se preparar para encontrar com Deus. O nosso culto, antes de Deus falar conosco, nós nos preparamos. Os nossos rituais não são determinantes para a ação divina, e Jesus ele não usou e nem ensinou nenhum ritual para cura e para culto. Apenas ele exige sinceridade de coração e um coração contrito. Nos rituais de Baal, eles faziam algo grandioso, elaborado. Era impressionante ver aquela quantidade de homens ali gritando, chamava atenção, as pessoas ficavam emocionadas, e como gostam hoje de continuar assim. Além dos 450 profetas, os outros 400, para mostrar ali a força da adoração a Baal. Nós ainda vimos a importância dada a rituais, quando igrejas proclamam, teremos na igreja 300 homens consagrados, como se a presença dos 300 homens fosse determinante para Deus agir. O ritual a Baal tinha tudo que o povo gostava, o povo admirava, o povo se envolvia. É incrível, até vergonhoso, irmãos, admitir que nos nossos tempos nós estamos envolvidos cada dia mais em rituais e, de maneira inexplicável, as pessoas têm confiado nesses rituais e deixado de confiar em Deus. Nas campanhas de oração, por exemplo, a adoração, ela não tem forma definida na palavra de Deus, porém, a oração só é tida como algo para ser respondido se tiver aquela quantidade de dias de oração, ou se a oração for feita dessa ou daquela forma, principalmente se for feita de joelhos, com muito barulho, muita manifestação, que é para Deus agir. Ainda usam dança do espírito, desmaios. Parece que esse culto do homem com Deus, diretamente silencioso, esse culto não satisfaz. Crentes modernos desejam shows durante o culto, teatros, véus, luzes. Irmãos que antes gostavam de vir e cantar na igreja, deixaram de cantar porque não sabem fazer shows, porque são pessoas simples. Saudade que me dá do tempo em que irmãzinhas idosas vinham, juntavam 2, 3 e vinham à frente da igreja cantar, às vezes roucas, às vezes desafinadas, mas estavam ali louvando a Deus. Imagina se a coruja deixasse de piar, porque o pio dela é esquisito. Mas todo dia ela louva a Deus com o seu pio. Mas é que no culto agora precisa de show. Muitos crentes andam à caça de culto disso, quebra daquilo, e aí estão atrás de placas de igreja. Uma vez passando diante de uma igreja, está lá a placa dizendo, é isso que Deus tem para você. Prosperidade, saúde e riqueza. Se for isso que Deus tem para mim, então Deus não tem nada. Porque quando eu morrer eu não vou levar nada disso. Nem saúde, nem prosperidade, nem riqueza. Meus irmãos, com tudo isso o povo de Deus continua fraco, doente, morrendo. Por quê? Porque não confia em Deus e confia nos rituais. A gente vai ver em Tiago dizendo que devemos ungir com óleo. Por que a igreja presbiteriana não usa o óleo? É porque o óleo se tornou um elemento de idolatria. Porque a pessoa passa a ter, pastor, então me ora e me unge com óleo. Tá, pastor, ora. Da próxima vez não tem óleo. Pastor, o senhor não vai ungir com óleo, não? Não, não tem óleo. Então deixe. É como se a oração só tivesse valor com o óleo. Como se o óleo é que fizesse valer a oração. E Deus não precisa de óleo para nada disso.
Então veja, meus irmãos, como que facilmente nós usamos elementos para colocar Deus em segundo lugar. O ritual do óleo se faz necessário, a oração a Deus não. De qual ritual você usa para se sentir próximo de Deus? Cuidado. Cuidado que esses rituais, eles devem ser deixados de lado e você passe a confiar no Senhor. Mas também, meus irmãos, nós devemos apagar o valor dado aos nossos esforços pessoais. Esse é um grande risco. Nós gostamos de dizer, mas eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa, todo dia eu estou na igreja, pode chover que eu estou lá, pode fazer sol que eu estou lá, em todos os cultos eu estou lá. Esse deve ser um privilégio que você tem diante de Deus de poder estar na igreja. Acabei de falar com os nossos irmãos que foram recebidos. Você promete sustentar a igreja com a sua presença? Sim. Promete sustentar com o seu dízimo? Sim. Promete sustentar com o seu testemunho? Sim. Vocês também prometeram isso. Porque é necessário o teu empenho. Mas esse empenho que você tem com a igreja não te dá mérito. Você não vai poder chegar para dizer para Deus, Deus, eu fui todo dia na igreja. Porque é assim que quem faz campanha de oração acha que recebe mérito de Deus. Senhor, eu fiz a campanha os 7 dias, agora eu espero a bênção. Você pode orar sem cessar, que é a ordem de Deus, e ainda assim você não terá méritos. Nós gostamos dos méritos porque eles nos dão certa tranquilidade. A gente então acha que tem um elemento para negociar com Deus. A gente vê aqui os profetas se autoflagelando, como pessoas faziam no passado, ao pegar um chicote e bater nas costas até sangrar, para mostrar, eu estou de fato arrependido. Deus não pediu isso. Muitos crentes acreditam que se ficarem sem comer, que ficarem e fizerem sacrifício, que Deus vai ouvir a oração por causa disso. Mas Paulo escreve lá em Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. É por causa dele que nós somos abençoados. É verdade que devemos nos esforçar para fazer o melhor, porque é para Deus. E aquilo que fazemos para Deus tem que ser o nosso melhor. Mas isso não significa que nós podemos, então, por causa disso, querer exigir bênçãos. Meus irmãos, Deus nos ouve porque nos ama. Ele nos convida para um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele, um relacionamento sincero, que você chega diante dele e diz, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço. Ele então oferece a sua graça, vinde, Isaías 55, compre sem dinheiro e sem preço, é de graça. Não merecemos nada. Por mais que façamos, continuamos sem merecer nada. É nossa obrigação, é nosso dever. Portanto, meus irmãos, apaguemos qualquer resquício dessa idolatria e dessa vontade de querer ter méritos diante de Deus. Nós tratamos hoje a respeito do dever que temos de anular toda e qualquer chance da idolatria se instalar na nossa vida. Nós vimos aqui que devemos apagar de nós a mania humana de criar ídolos. Não crie ídolos para você. Você depende de Cristo, só de Cristo. O intercessor só tem Cristo. E entre você e Deus só tem Jesus e mais ninguém. Dependa única e exclusivamente de Jesus. Apague a valorização dada a rituais. Veja, meus irmãos, que as pessoas se apegam em coisas simples e quando há uma mudança, elas ficam aterrorizadas. Eu me lembro que uma vez estava na igreja, recém-ordenado, e na hora de distribuir os elementos, eu nunca tinha pensado nessa ordem, primeiro o pão, depois o vinho. Eu mesmo acredito que tenha a importância na ordem, mas tem que ter o pão e o vinho. E na hora eu fui servir o vinho, primeiro eu li lá em Lucas, e lá trata a respeito do vinho, primeiro, depois ele fala da Santa Ceia na mesma sequência, e aí então eu fui servir o vinho primeiro, depois o pão. E ao sair no corredor da igreja para ir para a porta, o irmão diz assim, pastor, eu vi, viu? Eu fiquei, viu o quê? Eu não tinha percebido o erro. E aí então, quando cheguei lá na frente, que acabou o culto, cheguei, tinham grupos de irmãos idosos discutindo o grande pecado de ter servido o vinho antes do pão. É um ritual? É um ritual. Porém, o ritual não é o que é o mais importante. A ordem dos elementos, mas a sinceridade do coração. E com certeza aqueles irmãos naquela noite pecaram contra Deus e julgaram o próprio pastor de estar fazendo algo errado e participaram da ceia com o coração em pecado. Porque priorizaram o ritual.
Apaguemos também o valor dado aos esforços pessoais. É Deus que te chama ao culto. Salmo 50, nós vimos isso. Deus é que atrai ao culto. Deus é que te chama. E quando você não vem, é culpa tua, é problema teu. É você que está de coração duro. Você deve vir atraído por Deus e cultuar a Deus de todo o coração. Então, meus irmãos, façam o melhor. Cuidado com a tua vida espiritual, para que dessa vida espiritual você esteja pronto a adorar ao Senhor de todo o teu coração. Sirva ao Senhor com alegria, como diz o Salmo, se não me engano, 122 a 124, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir a Deus é um privilégio e sirva a Deus com esse privilégio. Nós temos visto, meus irmãos, muitas igrejas que estão se esfriando porque deixaram o alvo, o autor e consumador da fé. Podemos ter os nossos rituais, mas não devemos colocar neles o coração. Podemos ter aqueles pregadores que a gente mais gosta, mas não são eles somente que serão usados por Deus. Temos os nossos grupos de louvor que nós gostamos daquelas determinadas músicas, mas não é somente através delas que seremos edificados. Seremos edificados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, que Deus esteja conosco, dirigindo a nossa vida, para que nós, então, com Ele, estejamos fortalecidos.